Olá, sou o Ney Pereira e, para quem não me conhece, quero me apresentar rapidamente só dizendo uma coisa. A minha vida nos últimos anos é capacitar professores. É uma paixão, eu adoro fazer isso. Eu sou professor há muitos anos e dediquei esses últimos anos na arte de se comunicar bem em sala de aula. Por quê? Porque o professor ele tem que ter um profundo conhecimento sobre aquilo que ele faz, que ele fala, não é? Mas transformar esse conhecimento em uma experiência interessante para proporcionar aprendizagem requer técnica, requer conhecimentos de áreas afins e um treinamento específico para que ele possa desenvolver essa habilidade e se tornar realmente um bom professor, um bom comunicador. O professor, antes de tudo, tem que ser um bom comunicador. E eu quero falar sobre uma das áreas importantes de vocês conhecerem, para se comunicarem bem, não é? É entender sobre níveis de aprendizagem. O que significa níveis de aprendizagem? É o seguinte, quando você entra em sala de aula, você não deveria supor que os seus alunos estão todos no mesmo nível, todos têm o mesmo conhecimento. Você sabe perfeitamente que há alunos mais experientes, outros mais ou menos, outros inexperientes. Só que saber só isso, não é o suficiente. Você precisa entender que isso é importante, por quê? Porque o nível de aprendizagem de cada um gera um diferente comportamento em sala de aula. Então, ao você entender o que significam os níveis de aprendizagem e os comportamentos inerentes a cada nível de aprendizagem, faz com que você consiga administrar a sua comunicação de uma forma interessante e vai, consequentemente, conseguir nivelar a sua fala para que todos tenham um desempenho bacana, cada um no seu nível. Então, vamos lá. Vamos pensar no primeiro nível de aprendizagem. Duas situações, hein? Ou você encontra, como eu falei, vários níveis diferentes desde o começo, ou então você vai lidar com a mudança de nível de aprendizagem, e é o que tem que acontecer, esse é o objetivo da sua aula, ao longo do seu curso. Então, por isso é que os comportamentos vão diferindo e você precisa entender. Então, vamos lá, voltando. Primeiro nível de aprendizagem. É aquela situação, deixa eu pegar um exemplo para ficar claro para você. Quando meu filho tinha 5 anos, meu filho com 5 anos, eu perguntei assim para ele, Igor, você sabe dirigir? Uma brincadeira, uma pergunta de brincadeira, óbvio, né? E o pior foi a resposta dele, muito sério. Sei sim, papai. Eu falei assim, sabe, meu filho? Sei, papai. Olha aqui. Aí ele pegou o carrinho dele, um carrinho de ferro que ele tinha lá, e aí ele começou a andar com o carrinho assim, né? Mexer com o carrinho assim. Viu, papai? Eu sei dirigir. Eu falei assim, olha só, né? Acabou comigo o garoto, né? Aí repara uma coisa. Ele era tão ignorante sobre o que significava saber dirigir, que para ele aquilo era dirigir. Então, ele estava no primeiro nível de aprendizagem, né? Porque ele não sabia, nem que não sabia o que era dirigir. Então, existem alunos que estão nesse primeiro nível de aprendizagem. Ou seja, eles não sabem que não sabem. Eles pensam que sabem. E quando o aluno está nesse nível, ele é o incompetente inconsciente. Incompetente inconsciente é a pessoa que não sabe que sabe. Que não sabe que não sabe. E qual é o comportamento comum desse tipo de aluno? Pode acontecer o seguinte, você está dando aula, o aluno vai e faz uma intervenção, ele fala alguma coisa. Ah, professor, inclusive sobre isso, isso não acontece por isso. Aí ele fala uma coisa absurda para você. Aí você pensa assim, não é possível, cara. Ou ele está de gozação comigo, ou ele está afim de... isso é uma pegadinha. Por quê? Porque ele fala uma coisa tão absurda, inclusive os outros colegas falam assim, os colegas ficam assim, uns rindo e tudo mais. Então, quando você percebe, cara, que o aluno ele está fazendo uma observação muito, às vezes, absurda, muito incoerente, por favor, evite
chamar a atenção dele por conta disso, você vai expô-lo. Muito menos debochar, dar uma resposta, sabe? Nossa, eu já vi tantos casos de professores que sem tato, deram uma resposta que a turma toda riu do aluno. Não, não faça isso. Você, pela pergunta do aluno, você já vai entender o nível de aprendizagem dele. Né? Então, quando uma pergunta é uma pergunta muito absurda, uma pergunta assim, que você pensa assim, cara, como é que ele faz a pergunta como essa? Responda respeitosamente, ou se o aluno, então, faz uma afirmativa absurda, ao invés de você ridicularizar ou dizer, não é nada disso, você fala assim, olha só, deixa eu te mostrar um outro raciocínio diferente desse que você falou. Deixa eu te explicar isso de outra forma. E aí você fala a forma correta, você dá a informação correta, mas, por favor, não ridicularize esse aluno, não deboche desse aluno e muito menos chame atenção. Porque se você chamar atenção, você vai criar um freio de aprendizagem nele. Pois é, porque você vai expô-lo publicamente, ele vai ter vergonha e vai perder a motivação de querer aprender. Então, respeite esse momento do aluno, porque com o tempo ele vai perceber o que ele falou, o absurdo que ele falou, ele vai até se envergonhar, mas ao mesmo tempo ele vai rever assim, nossa, cara, o professor foi assim super cortês comigo, os outros alunos vão perceber que você foi cortês, que você foi educado, isso tudo conta em favor do relacionamento de vocês. Então, primeiro nível, incompetente, inconsciente, não sabe que não sabe. Bom, você tem um segundo nível. É quando o aluno, ele sabe que não sabe, ele continua não sabendo. Só que antes ele não sabia que não sabia. Agora ele se deparou com a ignorância dele. Quando alguém se depara com a própria ignorância, é uma caixinha de surpresa a reação da pessoa, sabia? Você tem possíveis reações. Geralmente, duas reações muito comuns numa pessoa que depara com a própria ignorância. A primeira é quando ele fica irritado, ele se revolta, ele fica agressivo. Quando ele percebe o quanto que ele não sabe, ele, às vezes, se sente acuado, e aí ele começa a ter observações. Nossa, professor, mas isso é muito difícil, isso vai cair na prova, não é possível, não, mas é demais, é tudo isso que tem que ler, não, mas tem que saber tudo isso. Você vê que o aluno está muito agressivo nesse tipo de observação, é porque esse aluno está achando que não vai conseguir dar conta do recado, que ele está achando que não vai conseguir aprender, porque ele percebeu o quanto que ele não sabe. Então, o aluno que tem uma atitude um pouquinho mais agressiva, enérgica, diante da sua própria ignorância, na verdade, é um aluno que está precisando de colo, ele está precisando de carinho, não está precisando de briga, de mais briga, ele está estressado, ele está com medo. Então, quando você encontrar um aluno com esse tipo de reação, o que você tem que fazer ao contrário é acalmá-lo. Assim, não, fulano, olha só, você vai conseguir, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, procura desestressar esse aluno, procura relaxar esse aluno, procura ser compreensivo, precisa ser bacana, que aí, na medida que você vai conseguindo acalmá-lo, nossa, você não tem ideia de como isso vai favorecer o aprendizado dele, a motivação dele, e, mais uma vez, você um ótimo gerenciamento com esse aluno. Tá? Então, isso é uma possibilidade de reação. E a outra possibilidade de reação é um aluno que, quando se depara com a incompetência dele, com a ignorância dele, ele se sente motivado. Aí ele fala assim, peraí, não, agora eu vou aprender esse negócio. Não, aí eu vou aprender. Aí esse cara vai, e aí ele senta lá na frente, e ele faz pergunta, e ele anota. Então você vê nos olhos dele, na expressão dele, que está desesperado para assimilar aquilo ali. Isso é muito legal. É o aluno que comprou a ideia, que comprou você, que comprou o seu conteúdo. E aí, aí você vai surfar nisso, né? Você vai motivar mais esse aluno para esse aluno chegar no terceiro nível. Então, vamos lá. Nós estamos agora no segundo nível. No segundo nível, agora, ele sabe que não sabe. Então, ele é incompetente consciente. Vamos lá? Primeiro nível, ele não sabe que não sabe, é incompetente inconsciente. Agora, ele sabe que não sabe, ele é incompetente ainda, só que é consciente. Vamos para o terceiro nível. No terceiro nível, ele ficou a par. Ele aprendeu. Então, ele começou a entender as coisas, aprendeu. Então, ele agora, ele sabe que sabe. E quando ele sabe que sabe,
também ele pode manifestar isso de formas diferentes em sala de aula. Por exemplo, você pode encontrar um aluno que, ao se deparar com esse novo conhecimento, ao achar que já aprendeu muito, que já entendeu, ele pode querer se transformar, não num concorrente, mas ele pode começar a querer compartilhar com a turma o quanto que ele já aprendeu, e aí ele começa a participar muito, isso é legal, e ele começa a falar, e toda hora, ele não faz nem pergunta, né? Ele desenvolve uma tese, faz a pergunta, e já dá a resposta como se fosse uma pergunta. Então, esse aluno começa a falar muito, querer mostrar para todo mundo o seu conhecimento. E isso é muito bacana. Pô, sei lá que o cara aprendeu, sucesso, é legal comemorar o sucesso. Só não pode deixar isso ultrapassar um determinado limite para atrapalhar a sua aula. Então, quando você perceber que o aluno está aparecendo no sentido, você sabe, né? Quando isso acontece, no sentido já passando um pouquinho do limite, você pode fazer assim, fulano, vamos fazer o seguinte, olha só, estou vendo que você está super legal, está com conhecimento muito bacana sobre isso. Eu vou dar para você 5 minutos para você desenvolver aqui esse raciocínio para a gente, você compartilhar com a gente, e aí, ó, eu vou continuar aqui com o conteúdo para poder somar o que você falou, ou seja, você bota o holofote todo nele, para ele poder falar, e aí você continua o teu assunto. Ok? Isso para quando você percebe que ele está passando do limite. Às vezes não, às vezes ele só quer estar feliz com aquele novo aprendizado, então ele faz uma participação ou outra, sempre enaltece, sempre elogia. Nossa, que bacana, aprendeu mesmo, que show. Até porque, nossa, se ele aprendeu, é sucesso dele e seu sucesso também, né? Porque você conseguiu fazer com que ele tenha aprendido. Então, isso pode acontecer. Isso pode acontecer com um aluno que sabe, porque ele é competente, consciente. Então, competente, consciente, ele pode ter essas reações e você vai saber gerenciar. Bom, eu disse que são 4 níveis de aprendizagem. Agora vamos chegar no último nível de aprendizagem. E esse nível de aprendizagem talvez não seja o nível de aprendizagem que o seu aluno chegue. E por que não seria o do seu aluno? Porque é um nível de aprendizagem que se chega depois de muita experiência, depois de você conseguir pegar todo aquele conhecimento, nossa, e transformar milhões de vezes. É com o tempo. É um estágio onde você, professor, tenho certeza, já está nele. É um estágio onde você não sabe o quanto já sabe. É aquele estágio em que as coisas que você fala, as coisas que você faz, saem naturalmente, sem esforço. Por quê? Porque você domina completamente aquilo, né? Aquele ofício, aquilo que você faz, etc. Então, esse é o estágio de excelência. É um estágio que, como eu falei, dificilmente um aluno alcança, só depois que ele coloca em prática e que muitos anos de tanta experiência ele consegue efetivamente chegar. É o nível onde ele é agora competente, inconsciente. Ele não sabe o quanto já sabe. Então, meu querido professor, professora, é muito importante entender que cada aluno pode estar inicialmente num nível diferente e levar os alunos até a competência consciente é a nossa obrigação, a nossa meta, não é? E a partir daí ele chegar ao ápice do conhecimento dele, que nunca acaba, né? Você sabe disso. Bom, essa é mais uma dica. Eu espero que você tenha gostado e bato sempre nessa tecla. É muito importante conhecer técnicas de comunicação, conhecer o comportamento em sala de aula, saber das reações dos alunos e como administrar esse relacionamento para que essa comunicação, a sua comunicação seja sempre efetiva, eficaz e, com isso, você dê aulas cada vez mais sensacionais. Bom, se você gostou, por favor, assine o canal, acesse o sininho, porque essa aí é uma das várias dicas que eu ainda tenho para te oferecer. Tá bom? Então, até a próxima.